O ano de 1967 começou com a grande expectativa sobre como a Ferrari reagiria ao fim do domínio imposto naquela década nas 24 horas de Le Mans. Entre 60 e 65, só deu a esquadra de Maranello no alto do pódio. Aí todo mundo sabe o que aconteceu entre Enzo Ferrari e Henry Ford II. A proposta de aquisição da marca italiana por parte dos estadunidenses, o não irredutível do chefão da montadora vermelha e o desejo quase doentio da Ford para bater a Ferrari na lendária prova francesa. O desfecho foi o fim da hegemonia, com requintes de humilhação, e Enzo prometeu que se vingaria. Na pista, como gostamos de ver. O palco mais importante, depois de Le Mans, era da recém-criada 24 Horas de Daytona. No mesmo ano de 66, a Ford já tinha implantado uma baita vitória com Ken Miles e Lloyd Ruby, e também tinham vencido as 12 horas de Sebring. A Ferrari foi com tudo para a edição de 67, querendo a desforra. Quinta-feira, 21 de dezembro de 2023, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de TBT, hoje é dia de Lembrança de Quinta, vamos relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido de todos os dias que eu sempre faço para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda demais a gente. Assim que colocou na cabeça que iria para a Flórida para vencer, até mais do que isso, a Ferrari começou a traçar sua logística. Primeiro, era necessário melhorar seus carros. Com o 330 P3, embora melhores em curva do que os GT40, apanhavam em relação à velocidade máxima. Em Daytona, isso era fator quase determinante. Então, os italianos criaram o 330 P4. O modelo Berlinetta foi testado por Lorenzo Bandini e Chris Amon, já o modelo Spider por Michael Parkes e Ludovico Scarfiotti. Curiosamente, na corrida, as duplas foram invertidas. Além dos dois modelos, a Ferrari teria alguns 330 P3/4 e o 412P para ser usado por equipes privadas. Todos os resultados da citada melhora, liderada por Mauro Forghieri, que era o chefe do departamento de projetos e que teve carta branca total e irrestrita de Enzo para, em suas palavras à época, deixar Henry Ford II com o nariz sangrando. Amon já tinha completado em sexto na prova inaugural, além de vencer em Le Mans, pilotando pela Ford, mas saiu de lá escorraçado ao comparar o MK2 com um caminhão. Ter um piloto da, digamos, inimiga em seus domínios era só uma das peças do quebra-cabeça que a Ferrari montava para executar o seu plano. Ao seu lado, Bandini vinha de temporadas bem chinfrins na Fórmula 1, tendo em 64 seu único momento de brilho na categoria, quando venceu sua única prova na Áustria. No universo do Endurance, tudo era o contrário. Em 63, ele e Scarfiotti venceram em Le Mans, e ao lado de Willy Maresi e Nino Vaccarella, foram segundo em Sebring. No ano seguinte, 2 terceiros em ambas as provas. Em 65, ele conquistou a Targa Florio. Assim, a dupla foi colocada como a principal favorita da Ferrari para a prova. A Ford não teria uma de suas estrelas, Ken Miles, que faleceu em setembro do ano anterior num acidente em Riverside, quando testava o Ford GT40 J-Car, que era para ser o sucessor do MK2. O carro virou o MK4, que não correria em Daytona, e como o MK3 começou a apresentar diversos problemas, o projeto foi abandonado. E ciente de que a Ferrari queria a briga, inscreveu o maior número possível de carros em um esforço para aumentar suas chances de vitória. Nada menos que 6 GT40 MK2 foram inscritos, junto com Mustangs e Cobras, nas classes mais baixas. A Ford fez a pole, com Dan Gurney e AJ Foyt, seguido por Phil Hill e Mike Spence e um Chaparral 2F. Amon e Bandini sairiam somente em sexto, mas no dia da corrida isso pouco importou. Depois da bandeira verde ser agitada, Hill tomou a ponta de Gurney
e por lá ficou nos primeiros 30 minutos. Gurney seguia firme, tentando controlar a distância até que na volta 88 o Hill rodou e com alguns pequenos danos teve que ir aos boxes. A Ferrari, que estava apenas administrando seu equipamento, esperou a hora certa para atacar, tomar a ponta e de lá não sair mais. O time tinha como meta focar na sua estratégia e nas suas voltas, sem se importar com nenhum outro adversário. E à medida que as horas avançavam, isso se mostrou o maior dos acertos. Com 6 horas de prova, os dois carros da Chaparral já estavam fora da corrida, enquanto a Ford via sua tropa desmoronar pouco a pouco, com vários problemas de motor e câmbio. Quando o dia virou, a Ferrari estava com as 5 primeiras posições da prova, tendo Parques e Scarfiotti na liderança com Amon e Bandini logo atrás. O domínio já estava instalado. Gurney e Foyt, as últimas esperanças dos estadunidenses em conseguir algo, tiveram que parar nos boxes no meio da madrugada, perto da 18ª hora, para trocar o sistema de transmissão de seu carro. Retornaram em quinto, mas os problemas no motor só pioraram e na volta 464 abandonaram de vez. De toda a cambada, a equipe oficial da Ford tinha apenas Bruce McLaren e Lucien Bianchi, que tentaram algo, mas devido a problemas de superaquecimento, eles tiveram que diminuir o ritmo, se preocupando apenas em chegar ao fim da prova. Completariam em sétimo, atrás do outro sobrevivente, Dick Thompson e Jack Hicks, da JW Automotive. Àquela altura, já com 22 horas de prova, a Ferrari passeava em seu domínio esmagador, tendo Bandini e Amon na liderança, com Parques e Scarfiotti a 3 voltas em segundo e Pedro Rodrigues e Jean Guichet em terceiro, com 29 voltas de desvantagem. A Porsche apareceu bem na parte final, ocupando o 4º lugar com Hans Hermann e Joe Seifert e 5º com Rico Steinemann e Dieter Spohr, mas nada mais tiraria a vitória da Ferrari. Com 30 minutos para o fim, as 3 duplas receberam a ordem para diminuir o ritmo e administrar a monstruosa vantagem. Mais ainda, Francolini, responsável pela gestão esportiva da montadora na corrida, com ordens do comendador, pediu para que os 3 corressem juntos, num claro sinal de provocação ao que a Ford fez em Le Mans no ano anterior. Quase que brincando de pilotar, Bandini e Amon venceram, completando exatas 666 voltas, vejam só. Tal qual aconteceu em terras francesas, a foto das 3 Ferraris recebendo a bandeirada se tornou icônica no esporte a motor. Aquela foi a última grande vitória da montadora vermelha nas provas de endurance, ainda que o modelo 312 PB tenha conseguido grandes resultados, como por exemplo o vice em Le Mans em 73, tendo José Carlos Patti ao volante. A temporada do Endurance começou bem, vale lembrar inclusive que a prova fazia parte da temporada do Mundial de Protótipos, o WSC, que terminou com o título dos italianos, mas as grandes vitórias pararam por aí. A Ferrari decidiu não correr nas 12 horas de Sebring em abril daquele ano. Várias desculpas foram dadas pela empresa, como por exemplo, a proximidade do dia de testes de Le Mans, a antipatia dos italianos pela pista ou o fato de não estar na sua agenda. Só que muito provavelmente, porém, a Ferrari estava com medo de uma ação judicial, porque no ano anterior, a 365 P2, pilotada por Mario Andretti e Pedro Rodrigues, bateu e matou 4 espectadores. A Ford se recuperou bem, já com o MK4 venceu em Sebring e aplicou surra maior em Le Mans. Aliás, as 2 únicas corridas onde aquele modelo correu. Rodrigues faria o caminho inverso de Amon, indo para a Ford e faturando a prova de Sarthe de 68 com a equipe de John Wyer, que venceu também em 69. Àquela altura, a Porsche já despontava como grande potência, rumaria para vencer mais nos anos 70 e dominar os anos 80 na pista francesa e também em Daytona, onde venceu em 68 e depois entre 70 e 89 só perdeu em 76 para a BMW e em 88 para a Jaguar, que tinha Raul Boesel
entre os pilotos. Bandini venceu com Eamon os 1000 km de Monza em abril de 67, mas sua carreira e sua vida foram interrompidas na chicane do Porto, em Mônaco, quando seu carro ficou envolto em chamas. A Ferrari largou os protótipos justamente após o vice em 73, conseguindo vitórias nas categorias GT das principais provas e campeonatos, até que o 499P, com Alessandro Pierguidi, James Calabria e Antonio Giovinazzi ao volante, desse novamente a glória para o time na edição de Le Mans deste ano. Uma vez, o Stirling Moss disse que não havia dono de equipe mais apaixonado por corridas do que Enzo Ferrari. Na época ele estava criticando a Ford, dizendo que os engravatados só queriam a empresa e a equipe só para poder fazer número, e que eles foram para Le Mans naquela época e fizeram o GT40 só para satisfazer os seus egos. Uma clara crítica à Ford. Sim, depois que a Ford fez as 4 vitórias, eles largaram a pista e também não dá para dizer tanto que eles não gostavam de corridas. Pensar em Ford é pensar na Fórmula 1 e os motores Cosworth. Mas, por um lado, o Stirling Moss tinha total razão no que ele dizia. O Enzo Ferrari passou por cima de todo mundo, inclusive o não dele para aquela proposta da Ford de comprar a Ferrari, é que incluía o mando da equipe. E o Enzo Ferrari falou, não, na equipe ninguém mexe. Aí a Ford fez o que fez, a Ferrari foi para Daytona, fez o que fez também, de uma vitória maiúscula, que óbvio tinha que ser relembrada aqui. Pessoal, a lembrança de quinta agora volta só no ano que vem, porque na semana que vem é semana de personagem da história. Então, na semana que vem tem personagem, a lembrança de quinta volta só em 2024. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos vocês, Feliz Natal e até semana que vem. Tchau!